Ora então, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos os presentes e, dado o facto de estarmos um pouco apertados de tempo, vamos cumprir o horário e vamos começar já com um debate de memórias. Participam neste painel a arquiteta Helena Roseta e os seguintes militares: Nuno Santos Silva, Mário Tomé e José Santos Osório. Eu sou o Nuno Ribeiro e cabe-me fazer aqui uma primeira entrada e vou propor a todos, pela ordem de intervenção, para começarmos a falar, que digam onde é que estavam naquele dia. Isto é uma pergunta conhecida, e é a melhor maneira de começarmos a entrar no tema. Arquiteta Helena Roseta. Acho que já está. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu presumo que ele está a falar do dia inicial inteiro e limpo. Se ele está a falar do dia 25 de novembro, eu muito obedientemente estava em casa porque aquele senhor tinha decretado o estado de sítio. Aquele senhor ou o senhor Presidente, alguém tinha decretado o estado de sítio em Lisboa e nós que éramos deputados e tínhamos, enfim, passado já algumas circunstâncias e peripécias bastante animadas, naquele dia furiosamente fiquei em casa, porque eu queria ver o que é que estava a acontecer e não víamos nada. Portanto, foi um dia muito comprido, porque só bastante tarde é que nós percebemos o desfecho da história, mas no dia 25 de novembro eu obedeci às ordens e fiquei em casa. Ao contrário do que aconteceu no 25 de abril, em que o movimento das Forças Armadas pedia para ficarmos em casa, eu obviamente não fiquei em casa. Mas o seu 25 de novembro começou uns dias antes no Parlamento, não foi? Vamos lá ver, o meu 25 de novembro, todo o processo é absolutamente extraordinário e já vamos falar disso. Eu acho que é preciso pensar no processo desde o 25 de abril até ao 25 de novembro, senão não se percebe o 25 de novembro. É preciso pensar no processo todo. Eu gostava de lembrar, eu fui deputada constituinte, se calhar é por isso que estou aqui, porque senão sou uma mulher entre muitas outras que não fez serviço militar e que não andou com armas neste processo todo, mas algumas andaram, mas enfim, lateralmente. Eu gostava de lembrar aqui, porque acho que o devo fazer, como deputada constituinte que fui, umas palavras muito importantes que o chefe de Estado na altura, o Presidente Costa Gomes, disse aos deputados constituintes e o apelo que ele fez e o apelo que depois, nesse mesmo dia, o Henrique de Barros, que ainda não tinha sido eleito, mas era interino, fez também. Porque isso explica o que é que foi, o que é que a gente andou a fazer na Constituinte. Eu vou ler daqui, se não se importam, para não fazer perder muito tempo. A primeira coisa que o chefe de Estado nos disse aos deputados que tinham acabado de ser eleitos foi explicar-nos o que é que era uma revolução. É conveniente isto, porque eu já tenho ouvido coisas tão extraordinárias sobre o que é uma revolução, que achei importante este homem que a fez dizer-nos o que é que ele achava que era uma revolução. Revoluções são processos em que os povos, depois de romperem um metabolismo social tornado intolerável, entram em marcha, mais ou menos acelerada, até atingirem um novo patamar de equilíbrio social historicamente transitório. Depois diz várias coisas e diz isto assim. Outra característica da vivência em clima revolucionário, isto é que é importante para mim, é uma constante flutuação no rumo do processo, o qual é a integração de vontades individuais, fenómenos de massa, correntes políticas empenhadas, ações e reações as mais inesperadas. Cada ponta de um processo revolucionário é o momento histórico da síntese entre a situação que se ultrapassa e um somatório dos anseios vitais das forças revolucionárias em luta. Eu acho que esta definição é perfeita, porque foi exatamente isto que eu vivi, foi esta constante flutuação entre, por um lado, as nossas vontades individuais, os movimentos de massa em que nós também nos integrávamos, as forças políticas organizadas, as forças militares organizadas, e é isto tudo que constitui para mim o grande milagre de chegarmos ao dia em que se aprovou a Constituição, ter sido aprovada uma Constituição que responde aos dois apelos que foram feitos nesse dia, ao apelo do Costa Gomes e ao apelo do Henrique de Barros. O Costa Gomes pede-nos que, em nome dos mais humildes, das classes mais desfavorecidas, minimizeis os vossos interesses partidários, e o Henrique de Barros diz-nos: as Constituições valem na medida em que não forem efêmeras, que servirem de quadro à vida política nacional durante um período relativamente longo e que demonstrem capacidade para suportar o embate, sempre rude, da experiência da realidade viva. Eu tive o privilégio de ouvir isto,
tive o privilégio de participar neste processo, tive o privilégio de viver estes momentos não só de flutuação, mas mesmo de convulsão que se processaram em todo o PREC, e assisti ao 25 de novembro do lado daqueles que esperavam que efetivamente houvesse o cumprimento integral do programa das Forças Armadas em matéria de eleições, já tinham existido, em matéria de organização do poder político, obedecendo evidentemente ao programa do MFA, mas também preparando um período de transição em que o poder seria integralmente entregue aos civis. Tive o privilégio de viver estes momentos e portanto, é por isso que estou hoje aqui. Sinto-me um pouco pequenina, porque o que foi feito é enorme. Estão aqui na sala e estão aqui na mesa pessoas que participaram diretamente na parte toda dificílima da como é que se integrava um movimento revolucionário de capitães num sistema político institucionalizado, como é que o MFA, que era os capitães, a geração mais nova, podia garantir que aquilo por qual tinha lutado ficava, mas ficou na Constituição, o essencial do movimento das Forças Armadas. E, portanto, eu, sobre tudo isto, só posso agradecer aos capitães de 25 de Abril, posso agradecer a todos os militares que se envolveram, uns de um lado, outros do outro, outros de outros ainda. Não agradeço àqueles que queriam deitar tudo isto para o galheiro, a esses não agradeço, mas aos que tentaram, quer de um lado, quer do outro, bater-se por aquilo em que acreditavam, não só agradeço, como tenho uma imensa admiração. Bem, como protagonista militar, avance, faz favor. Por acaso, meramente por acaso, escrevi aqui algumas palavras de circunstância para explicar nesta Assembleia o meu ponto de vista sobre este acontecimento, que é marcante na vida do país, e comecei exatamente por responder a essa pergunta. A minha dúvida é, continua a intervenção ou faço a apresentação, seguir em frente? Ok, é um bom método. Então, é bom ter um papel escrito, porque às vezes os imprevistos falham um pouco, não é? Eu tenho a consciência de que é melhor seguir este guião para não me dispersar. Então, eu digo assim, sem falsas modéstias, devo dizer que estava nos estúdios do Rádio Clube Português quando, pela voz de Joaquim Furtado, foi lido o comunicado que começava assim: aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Estava inaugurada a democracia em Portugal e posto fim a uma guerra de mais de uma dezena de anos. Uma voz, a minha, e um gesto, não era meu, só, de um vasto conjunto de militares que tiveram a pretensão de forma generosa e abnegada de mudar o curso da nossa história. Uma atitude que quase justifica a minha própria existência. Não vou dissertar muito sobre a minha compreensão do que foi o 25 de novembro, mas posso traduzi-lo de modo muito resumido. A forma como alguns pretendem qualificar e interpretar este acontecimento da nossa história recente é um enorme embuste. Ainda hoje tenho dúvidas, muitas e fundamentadas dúvidas, sobre os efeitos redentores do 25 de novembro, tal qual ele é apresentado, e o correspondente cortejo de falsidades e interpretações de circunstância. Associo a tempos de muita vilania, até mesmo de desforra, a que muitos de nós, na qualidade de militares de Abril, fomos sujeitados. Considerar que esta iniciativa foi a circunstância que permitiu a reafirmação e a continuidade do 25 de Abril é, além de uma enormidade, uma inqualificável falsidade. Na minha opinião, o 25 de novembro trazia consigo os ovos da serpente e o exemplo do Pinochet não esteve assim tão longe. O intento de um qualquer 25 de novembro remonta ao dia 26 de abril de 1974, dia do afrontamento de todos os interesses instalados no país e, mais propriamente, traduzida em ações concretas a partir de 28 de setembro de 1974 a 11 de março de 1975, após o fracasso das ações de Spindler. Seguiu-se-lhe a criação de vários grupos terroristas, como o MDLP, o ELP e o Maria da Fonte. Estes movimentos, cujo intento era, através da violência, criarem condições para a guerra civil, puseram o país a ferro e fogo com quase 600 atentados bombistas, visando sedes de partidos, sindicatos e até uma embaixada, a Embaixada de Cuba, vitimando mortalmente 2 diplomatas.
Estes atentados, para além de muitos danos materiais, assassinaram pessoas. Com a bênção de novembro, os seus autores ficaram impunes. Este tumultuoso país carecia de ordem. Foi por aqui que entrou o 25 de novembro. O general Tomé Pinto, que presida a Comissão para as Celebrações, é sem dúvida a pessoa certa para o cargo. Em 13 de fevereiro de 2024, em entrevista a Maria João Avilés, no Observador, há 49 anos depois, relatou como na primavera de 1965 se juntou a Ianes na preparação militar de uma contra-ofensiva. Há quem recorde também declarações dele à revista do Jornal Expresso, nessa mesma primavera, terá afirmado que desde o 11 de março tinham começado a planear o 25 de novembro. Impressionante. 11 de março de 1975. Por pouco não teria integrado a Força Militar de Paraquedistas que atacou o Ralis. Esta bravata contrasta de sobremaneira com militares que integraram o grupo dos 9, que, como é sabido, foi a iniciativa precursora do 25 de novembro. Cito informações de militares de integridade indiscutível. O general Pedro Correia, que está aqui connosco, o general, permita-me que o cite, afirmam o seguinte: pretendem alguns que, por preconceito, não conseguem rever-se no 25 de Abril, que sem o 25 de Novembro não se teria consolidado a democracia e a liberdade. Falso. A democracia e a liberdade vingaram não por causa do 25 de Novembro, mas apesar do 25 de Novembro, como também apesar do 25 de Setembro, como também apesar do 11 de Março. A liberdade e a democracia consolidaram-se porque estavam na gênese do ADN e no projeto do 25 de Abril. Outro elemento dos 9, o general Franco Xerais, sem subterfúgios, afirmou: para mim, o 25 de Novembro não foi uma tentativa de golpe de Estado da esquerda revolucionária e ou do Partido Comunista Português, mas uma simples rebelião de paraquedistas abandonados pelas suas chefias. A comprová-lo, o facto de não terem sido dirigidas tropas para os objetivos de decisão. Analisar as causas e as motivações do 25 de Novembro considero, por opção própria, que está fora do âmbito da minha intervenção neste seminário. Muitos já o fizeram. Quero apenas relatar a minha vivência, que terá sido idêntica à de algumas centenas de outros camaradas meus. Ora bem, no dia 8 de dezembro de 1975, às 2 horas da manhã, entraram em minha casa, violaram o meu domicílio, vários oficiais com mandato de captura que pretendiam executar. Devo dizer que, se há fenómenos que me constrangem cada vez que eu penso neles ao longo do tempo, é que na minha casa residiam 3 crianças de muito tenra idade e que a felicidade que eu tive foi que eles não acordaram após esta invasão. Como interpelei o oficial que comandava a força das razões daquele ato, a resposta é impressionante. O general Moraes da Silva mandou começar a caçada a esta hora. SIC, não estou a alterar uma só palavra. Ou seja, eu, em boa verdade, não fui preso. Eu fui caçado. Estava em execução e evidenciava-se o modo de atuação das forças vencedoras da 27 de novembro. Bom, depois da minha casa fui para Monsanto até ao aeródromo base número 1, no aeroporto, de seguida para Custóias, e de Custóias, onde fiquei internado por um período bastante dilatado. Deixa-me só referir um aspecto caricato deste período. Quando eu cheguei ao Guedaste, meteram-me num quarto, como é evidente. Fecharam a porta à chave e puseram lá fora um militar, penso eu que era da GNR. E, a entrada da altura, o militar da GNR dirigiu-se a mim, respeitosamente: Sr. Capitão, tal, o nosso comandante quer falar consigo. Mas, com certeza, estou preso. Portanto, quando o Sr. Comandante quiser, é só entrar. E entra pelo quarto adentro um camarada que eu conhecia perfeitamente, um ano mais moderno do que eu na Academia Militar, Cunha Lopes, que fazia parte da força, que integrava também o Salgueiro Maia, fez uma pergunta absolutamente sui generis. O que é que tu estás aqui a fazer? Impressionante, pá. Quem estava preso, a resposta que eu dei é muito simples, pá. Só sei que estou preso. Não, eu só sei que fui caçado. E estou aqui
Nem sei porquê. Então vamos fazer uma coisa. Eu não tolero que uma pessoa como tu, que eu conheço, esteja aqui sob a forma de prisão, aqui com este tipo aqui à porta. A maneira que faz o seguinte: dás-me a tua palavra de honra, que não foge, e ele desaparece daqui para fora. Eu disse: não, Lopes, pode ser a minha palavra de honra, que eu não fujo. Ou seja, é um aspecto caricato, que não deve estar nos manuais das detenções, é que é possível um tipo detido ficar com alguma liberdade apenas sob o compromisso de palavra de honra. Eu devo dizer que isto só é possível entre militares. Desculpem esta imodéstia. Diga uma coisa, quanto tempo é que teve detido? Eu fui libertado em fins de fevereiro de 1976. Acusado? Absolvido? Eu entrei em Custóias. Aliás, devo dizer que as condições prisionais em Custóias eram verdadeiramente vexatórias. Era uma cela miserável, com um balde cheio de dejetos, com vidro partido. Tu também conheceste essa história. Com vidro partido, e com tudo era desconforto e frio. E eu fui mal agasalhado. 8 de dezembro era um dia de inverno, e eu sei que rapei um frio danado até que a minha família trouxesse alguma roupa mais confortável. E, portanto, foi uma experiência que me marcou bastante, mas não o suficiente para não ter uma contrapartida daquilo que eu acho que é o último refúgio do nosso caráter, é a capacidade de me revoltar. De maneira que eu sempre fui um revoltado neste processo todo e sempre clamei uma questão essencial que eu considero que é importante, é reivindicar a minha condição de oficial da Força Aérea e, consequentemente, exigir o respeito a que tinha direito. Nem sempre fui ouvido, mas muitas vezes foi. Devo dizer que eu entrei, entretanto, saio de Custóias, vou parar para Caxias, não sei exatamente por que razão. Durante todo este período de tempo fui mantido em isolamento. Aliás, a manobra dos paraquedistas, uma vez mais dos paraquedistas, sempre medidos na cilada. É uma coisa impressionante, é mesmo um azar. Fui sair de Custóias, fui conduzido até ao aeroporto de Pedras Rubras, estava na placa um Boeing 707 da Força Aérea, paraquedistas no acesso ao avião, paraquedistas dentro do avião, e transportaram-me do Porto para Lisboa, e onde depois fui, digamos, internado em Caxias por mais algum tempo, e onde me mantive em, digamos, isolamento por ainda um bom tempo. Há coisas que me impressionam. Além da prisão dos meus filhos, um dos meus filhos está aqui nesta plateia. Eu não se lembra disto, na altura teria cerca de 5 anos, mas uma das coisas que me angustiou era esta sensação: e se os meus filhos acordassem? Imaginam o que é uma força militar dentro de casa, com o pai a ser conduzido para um sítio qualquer que eles não imaginavam, nem eu próprio imaginava. Seria seguramente uma situação extremamente difícil de gerir. Agora, outra situação que me afeta e que, do ponto de vista pessoal, é eu ter, no Natal de 1975, eu estava ainda na condição de isolado, e o meu pai foi visitar-me. O meu pai é um homem idoso, não é? E ainda hoje revejo com alguma angústia, devo dizer, a expressão do meu pobre pai, de enorme preocupação, porque o filho estava preso, nem eu lhe sabia explicar porquê, e ele também não entendia o porquê. São coisas que nos marcam, de uma forma definitiva. Mas deixem-me dizer uma coisa: eu não tenho, no meu itinerário, no meu processo, não tenho mágoas ou ressentimentos que me sustentem algum ódio pelas pessoas e pelos agentes de todo este processo, porque considero que o meu percurso, apesar de tudo, mantive a minha integridade, mantive a minha honorabilidade e saio dele, eu diria mesmo, de cabeça erguida. É por isso que eu costumo dizer de mim para mim, que quando saí de Caxias, fui de imediato matricular-me no Instituto Superior de Economia e Gestão, onde alguns anos depois fiz a minha licenciatura, o que me permitiu abraçar a vida que se avizinhava de uma forma diferente e mais otimista, e com um novo
orientação profissional. Portanto, deduzo que não houve acusação após a detenção. Não, eu nunca tive acusações nenhumas. Aliás, recordo um processo também caricato, o oficial, designadamente, um oficial averiguante, foi falar comigo a Caxias, eu estava ainda isolado, não é? E ele perguntou, bem, eu estou aqui para fazer algumas perguntas ao camarada e tal. Aliás, tratou-me com respeito e com deferência. De maneira que, faça favor, diga o que tem a declarar. Isso, desculpa, eu não estou a entender. Eu tenho a declarar o quê? Eu não tenho a declarar nada. O senhor é que é oficial averiguante. Eu supostamente estou aqui por alguma razão. Só quero que me faça as perguntas atinentes a esta situação que eu estou a viver. Mas eu não tenho perguntas para lhe fazer. Então, também não tenho respostas para lhe dar. E ficámos assim. Ele foi-se embora e eu continuei a ficar em regime de isolamento, de onde só saí algum tempo depois. Bom, não estou dentro do meu tempo ainda. Mantive-me afastado da Força Aérea entre março de 76 e abril de 79. 3 anos, eu diria, de infâmia. Como é que é possível, no país de abril, na democracia, manter um tipo afastado das suas funções, privado do exercício da sua profissão, por este tempo todo de indefinição total? A condimentar este processo, eu estava proibido de entrar nas unidades da Força Aérea. Devo-vos recordar que, na altura, o vencimento era pago por envelope. Ou seja, cada vez que eu tinha que entrar à unidade onde pertencia para receber o envelope, era sempre, seguramente, uma cena macabra. Até que um dia um camarada meu, quando ouviu algum restolhar lá fora no átrio da Direção do Serviço de Material, veio perguntar, então, o que é que se passa aqui? Perdão. Então, o que é que se passa aqui? Eu disse, não me deixam entrar. Não me deixam entrar. Ele era o presidente do Conselho Administrativo. Faça favor, vem para o meu gabinete. E então, a partir desse momento, passei a receber o envelope por mão própria e entregue no gabinete do presidente do Conselho de Administração. A minha vida melhorou neste aspecto substancialmente. Mário Tomé. O microfone é seu. Tenho um microfone. Sim, senhor. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite à doutora professora Inácia Razola. Eu não posso falar sobre o que se passou no 25 de novembro sem, primeiro que tudo, não a propósito só do 25 de novembro, fazer uma homenagem, quem sou eu para homenagear, uma referência ao grande ausente aqui, que é o Coronel Carlos de Matos Gomes. Até porque é o único homem militar que eu conheço que tem a abordagem mais profunda, mais detalhada, mais séria e mais capaz do que se passou não só no 25 de Abril, com a geração D, mas no 25 de Novembro, com um livro chamado Otelo, o Herético. Também foi expulso do nosso convívio, não por ter morrido, mas antes disso. Do nosso? Não, do meu não foi. O Matos Gomes teve a capacidade, como eu já dei a entender, teve a capacidade de entender tudo o que estava pela frente e por trás e pelo meio do golpe do 25 de novembro. Não foram os paraquedistas, foram os 9, alguns estão aqui presentes, uns com má consciência, possivelmente outros com muito boa consciência, no bom sentido. E é ele que nos deu a perspectiva profunda do que é que esteve por trás do 25 de novembro. O que esteve por trás do 25 de novembro é aquilo que um pantomineiro, que é hoje presidente dos Estados Unidos, defendiu muito bem. É o Kiss My Ass. Isto é, quem esteve por trás do 25 de novembro foram os Estados Unidos a impor a sua vontade, através do Carlucci, aqui aos nossos dignos militares de Abril, democratas à brava, e que tiveram medo do movimento popular.
Não sei se o medo foi muito, se foi pouco, foi o suficiente para, para mim, estou a exagerar um bocado, mas é um bocado, para mim, desde o 26 de Abril, talvez eles não, mas outros em vez deles, depois comandaram as coisas, pelo menos desde o verão quente, prepararam toda uma ofensiva contra aquilo que se considerava que era a bagunça. A bagunça era o movimento popular a afirmar-se, impedindo os gajos que hoje mandam nisto tudo, os tipos do capital que mandam na política, nos políticos, do 25 de novembro, do 25 de abril, do PS, dessa gente toda. E, portanto, o 25 de novembro foi isto. E qual é a sua memória? A sua memória pessoal? A minha memória é boa. Não, estava na PM. Espera aí, já lá vamos. Quer dizer, o pessoal gosta dos coisinhos. Os coisinhos têm uma entourage, algo em que se inserem. Olha, no 25 de novembro, então, portanto, a minha parte de abordagem política geral já está, a gente depois pode aprofundar isso. Aqui está, o Matos Gomes tem aqui isso tudo explicadinho. Eu, no 25 de novembro, estava à tarde, estava no Copcom. Estava no Copcom, já não sei porquê. Eu estava na PM, era segundo comandante do Regimento de Polícia Militar, em Lanceiros 2, e ia bastantes vezes ao Copcom. Até para falar com o Otelo, ou para falar com o Batista, que era o chefe de Estado-Maior, ou com o Arlindo Dias Ferreira, que era o homem das operações, creio eu. A malta ficha. Portanto, eu ia muito ao Copcom. E nesse dia, à tarde, estava no Copcom, quando ouço que os paraquedistas tinham entrado nas bases, tomado conta de bases aéreas no país. E eu disse, mas o que é isto? Isto parece um golpe. Bom, fui logo para a minha unidade, para o Regimento de Lanceiros 2, aí cheguei e falei com o Campos Andrade e com o Cuco Rosa, vocês sabem o que é que se faz? Eu não, a gente está, prevenção rigorosa, mandar-nos por prevenção rigorosa. O Costa Gomes, que era o Presidente da República. Olha, e disse eu, mas a gente vai já tomar uma posição a favor dos paraquedistas. Isto aqui, onde há estas coisas, a gente está sempre do lado dos soldados. E então, tomámos uma posição pública, a PM, a apoiar a luta, como se dizia na altura, a justa luta dos paraquedistas, e que era, de facto, uma justa luta. Porque foram tratados miseravelmente pelo Pancho, que era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que se portou como um bandido. Portanto, nós, a partir dali, estávamos com os paraquedistas sem saber bem o que é que eles estavam a fazer. E estávamos na nossa situação imposta de prevenção rigorosa. Não se sai das unidades. Era nesta situação que nós estávamos quando um bando de energúmenos mercenários, porque eram mercenários, já sabe-se bem que eram mercenários, não eram os soldados que estavam, como é que se diz, estavam a fazer a sua vida militar, a cumprir a sua missão militar nos comandos. Foram energúmenos contratados, já tinham estado nos comandos, já tinham feito a guerra colonial, e era um bando que permanece intencionalmente a preparar, não sei exatamente o quê, mas é gente a favor da extrema-direita. E era aquela gente que não queria sair da África. Era aquela gente a favor do colonialismo e das colónias, como o Jaime Neves, o seu preclaro comandante, disse ao Otelo um dia, eu soubesse que era, aliás, ele não cumpriu as missões no 25 de Abril que lhe foram atribuídas, eu soubesse que era para sair da África, não tinha entrado. É esta gentalha que fez o 25 de novembro do ponto de vista operacional. Mercenários, prontos para tudo, e depois tiveram o azar de perderem 2 e nós tivemos o azar de perdermos 1. Num confronto em que o Jaime Neves me pergunta, depois de eu e o Cuco Rosa mandarmos ao fogo, não é? E o Jaime Neves arrebentar com o portão do regimento, e ele pergunta-me, quem é que disparou primeiro? Eu digo, quem disparou primeiro foi quem mandou cercar uma unidade militar por outra unidade militar, numa situação de tensão política e em que estamos de prevenção rigorosa. Esse é que disparou primeiro.
Portanto, esta foi a ação concreta no 25 de novembro. Depois fomos para o comando, os soldados foram, já lá não estava eu, nem o Cuco Rosa, nem o Campos Andrade, fomos para Belém, almoçámos uma bacalhauzada, que foi a melhor bacalhauzada que comi até hoje, com os assassinos, peço desculpa, com os bandidos, com os assaltantes e aqueles que os mandaram e os mandantes, todos ali a comer o bacalhau e tal, e depois mandaram-nos esperar. Estivemos à espera até às 4 da tarde, ou 5 ou 6, e então, pá, vocês têm que ir para Custóias. Para Custóias. O que é que a gente vai fazer para Custóias? Estamos presos, pá. E então fomos para a base aérea 1 em Sintra, para-nos no Noratlas, sob a ameaça dos paraquedistas bons, que o Nuno já referiu. Os paraquedistas bons, eles tinham os maus e os bons. Os paraquedistas bons estavam sob a ameaça das armas deles. Fomos no Noratlas para Custóias, para o Porto, depois dali para Custóias, onde ficámos numa sala a 2 por 3 metros, nas condições que o Nuno referiu, embora com uma certa delicadeza, que eu vou dizer, estávamos ali nas condições que o Nuno referiu e numa prateleirinha debaixo da janela, o balde da merda. Era assim que nós estávamos. E não nos podíamos relacionar, contactar, e éramos levados, uma vez por semana, para tomar um banho, sob controlo. Mas nós fazíamos um plenário todos os dias. Como é que a gente fazia um plenário? Virados para a parada, elegíamos mesa e tudo, só ouvíamos as vozes, não nos víamos, e aí discutíamos a situação política do país a que nos tinha levado. E circulava informação escrita, que era através de uma corda que tinha um peso na frente e com os escritos, que se ia oscilando de janela para janela, e o camarada da frente seguia com o pêndulo até se esgotar. Dava a volta. Todo o universo de participantes. A imaginação doentia dos prisioneiros, é sempre assim. E então, nós... depois, mas isto é a primeira parte. Depois, a segunda parte, houve um grupo que foi destacado, era eu, era o Cruz Oliveira, era o Diniz de Almeida, acho eu era o Diniz, éramos mais 3 ou 4 ou 5 ou 6, fomos destacar, fomos tirar-nos das celas e fomos para a enfermaria, não porque estivéssemos doentes, mas para nos separarem do conjunto do pessoal, não sei porquê, que a gente não se via, mas falávamos, pois. E então, um dia, estávamos prisioneiros muito descansados, eu já lá não estava, eu estava na enfermaria com os outros, mas vinha saber. Aparece um grupo de reclusos do delito comum, com molhos de chaves, abre as celas todas, e diz: fujam que estão livres. Ainda houve assim um movimento, mas quer o Campos Andrade, quer o Cruz Oliveira, que era o moço, o Tigre, que chamava um tipo bestial. O Queiroz Azevedo, disse: mas o que é isto? Estes gajos vêm, a gente vai ser libertado pelos presos de delito comum. Assim. E foram então interrogar o chefe dos guardas. Mas isso não... Bom, aquilo estava preparado para uma, não digo que fosse total, mas uma chacinazinha do pessoal que ia fugir. Era uma cilada. Era uma cilada autêntica, organizada, não sei exatamente porquê, mas desconfio, eu tenho quase a certeza, até mais um passo à frente digo que tenho a certeza. No seu caso... Pelo comandante da região militar do Porto, colocado lá pelos 9, que era o Pires Veloso, o vice-rei do Norte, que preparou isso tudo. Aliás, ele era o chefe militar dos bombistas lá em cima, em relação com o Conde de Melo e essa gentalha. Isso era a gente com que a malta que fez ou programou, planeou o 25 de novembro, estava. E ainda hoje estão aí a reivindicar a sua qualidade de colonialistas e com vontade de continuar contra aqueles que ainda respiram 25 de abril. Nesta situação que hoje estamos... Porquê é que chegamos aqui? Os capitalistas, se eles gostaram, e agora até gostam, continuam a gostar.
Perguntam sempre quais foram as conclusões, o que é que se fez, quais foram os resultados. Eu também pergunto qual foi o resultado do 25 de novembro. O resultado do 25 de novembro foi isto. No seu caso pessoal, o que é que lhe aconteceu depois de estar preso? Sim. Depois de sair? Sim, o que é que lhe aconteceu? O que é que me aconteceu? Não me aconteceu nada. Eu saí de lá, fui para casa, não podia entrar em unidades militares, tinha circunscrita a zona em Lisboa em que me poderia movimentar, e isso permaneceu. Mais um grupo grande de camaradas, nós reunimos e exigimos variadíssimas vezes um julgamento. Tínhamos estado presos sem acusação sequer. Exigir julgamento, não houve nada disso. Até que um dia, não sei se sob a influência do Kiss My Ass, não foi que ainda não estava aí, um dia os promotores do 25 de novembro, os políticos, e a malta que fez o 25 de abril, vejam lá, onde chegou, a malta que fez o 25 de abril, conversaram entre si na Assembleia da República, as forças políticas, PS, PSD, etc., e acharam que tinha chegado a altura que nós já não éramos perigosos. E reconheço que fomos perigosos para essa gente, porque nós apoiávamos, nós integrávamos o movimento popular, que era o povo em movimento com os soldados a apoiar. Isso é que transformaria, isso é que seria o seguimento da libertação do 25 de abril. Bem. Fora disso não havia mais nada. Fora disso era logo isto outra vez. Foi o movimento popular, a ele é que se deve a Constituição, a ele é que se devem as liberdades, a ele é que se deve isso tudo. Porque senão, os gajos que nos dariam as liberdades não davam, eram estes mesmos que hoje estão a cerceá-las e a querer acabar com elas. Eu não lhe quero tirar o gás, até porque é difícil. Agora, o que lhe queria dizer, queria lhe perguntar, era o seguinte. Portanto, foi amnistiado. Foi amnistiado. Foi amnistiado. Não. Não foi julgado, não foi condenado, não foi amnistiado. Nada. E foi eleito deputado. Disseram assim, isto não se passou nada. Fui eleito deputado pelo UDP. Eu sei. Fui eleito deputado pelo UDP, porque eu depois disto tudo, diz assim, só tenho um caminho, ir para o pé da malta que sabe o que anda a fazer. E saber o que andava a fazer naquela altura era estar, dinamizar, influenciar, apontar caminho ao movimento popular em aliança com os soldados. Porque... Sr. Osório. Estou a oficiar aqui. Palavra... Considero, admito que a sua experiência é diferente. Completamente diferente. Está-se a ouvir. Pegando na palavra do Mário Tomé, estivemos sentados na Assembleia da República em polos opostos. Penso que tínhamos de comum, e temos de comum, uma amizade muito antiga, somos do mesmo curso da Academia Militar, mas estávamos em posições políticas completamente distintas. Fumávamos o mesmo tabaco de cachimbo, agora já não fumamos, dá a idade. Bom, onde é que eu estava no 25 de novembro? Estava em Paris, clandestino, membro do MDLP. Portanto, no conspecto das forças políticas atuais, eu era e sou um terrorista. Como é que eu entrei na reivindicação que conduziu ao movimento das Forças Armadas? E tenho que contar uma história que remonta a 1961, dos mais novos não conhecem, mas trata-se da invasão de Goa pela União Indiana. O poder político da altura mentiu aos portugueses descaradamente. As Forças Armadas foram tratadas como não seria possível na mente de um cidadão normal. Foram tratados como prisioneiros, a tal ponto que o Estado português não queria ir buscar ao campo de prisioneiros de Pondá os nossos prisioneiros, e a União Indiana ameaçou: nós vamos soltá-los todos e depois cada um
irá para onde quiser pelos seus próprios meios. Era este o ambiente. Perante a guerra em Angola, na Guiné e Moçambique, por onde eu fui privilegiadamente, porque fazendo o curso de engenharia, só em 1967 fui para Angola, constatei que o governo não estava interessado em ficar no território. Ia explorando o território, mas não estava interessado em ficar. E isto porquê? Fiz uma proposta no leste de Angola, onde eu estava, para que os militares, em vez de regressarem à Europa, ficassem em Angola. Foi-me respondido que nem pensar nisso. Segundo indício, não havia no Luso, atual Luena, não havia no Luso uma messe militar. Tínhamos arrendado um hotel. Propus que fosse comprado o hotel. Despacho do Dr. Oliveira Salazar, nem pensar. Continuamos com o arrendamento. Quem não quer comprar e quer arrendar não está muito interessado em ficar. Segundo aspecto, a África do Sul combatia nas terras do fim do mundo, assim designadas, em auxílio das nossas tropas, porque a África do Sul tinha meios militares que nós não tínhamos. Acabada a comissão, regressei, mal impressionado com o que tinha visto em Angola. Fui para o curso de Estado-Maior e lá fizemos um celebérrimo estudo da situação, em que chegámos à conclusão que a guerra estava perdida. Isto em 1969, 70, por aí. E o pânico era tal que do grupo de trabalho que estudou a situação, o chefe do grupo de trabalho dizia: não podemos expressar esta conclusão, que a guerra está perdida, não podemos dizer isso, temos que dourar a conclusão. Conseguimos expressar as nossas conclusões, agora era preciso fazer alguma coisa para que não nos acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido em 61 em Goa e que se preparava para acontecer. Aí, em Pedroços, onde eram os cursos de Estado-Maior, tive contacto com o general Firmino Miguel, vindo da Guiné, que nos pôs a par daquilo que se passava na Guiné e do movimento que se estava a gerar na Guiné. Como fui sempre, desde pequeno, um agitador político, sempre disse o que pensava, nunca ninguém me proibiu de tal coisa, nem julgo que tenha sido prejudicado por causa disso. Solidarizei-me imediatamente com aquilo que se chamou a contestação ao Congresso dos Combatentes. Daí foi uma bola de neve até uma célebre reunião em que o coronel Vítor Alves expôs o programa do movimento dos capitães na altura, que eu considerei uma questão puramente sindical, tratando dos milicianos e dos decretos, etc. Nessa altura afirmei que se nós não estávamos de acordo com o governo, era preciso derrubar o governo, porque o governo dependia das Forças Armadas, não para fazer reivindicações sindicais. Foi reestruturado o programa, foi lido o programa numa reunião de Cascais em 5 de março de 1974, votado o dito programa, a Força Aérea votou contra porque achava que avançava demais, a Marinha votou contra porque achava que avançava de menos. Portanto, aquilo que se passou em 25 de abril de 74 foi obra do Exército.
Perguntar-me-ão, mas então os paraquedistas? Os paraquedistas são sempre infelizes nas suas atitudes, lamento imenso dizer isto, mas são sempre infelizes, estavam fora deste esquema. Eu julgo que na formação dos paraquedistas, é uma consideração muito militar, a formação dos paraquedistas é muito americana. E sendo americana, ela depende menos dos oficiais do que dos sargentos. Daí o interesse que quem comanda, ou comandava efetivamente os paraquedistas, eram os sargentos, não os oficiais. Isso era uma coisa que funcionava no Exército. Agora dou um salto daqui para o programa. E o programa num sentido anticivil, vejam lá. Porquê o programa? Teve raízes no programa para a democratização da República, desde o Congresso de Aveiro, da oposição ao regime. Tem o dedo do Major Ernesto Melo Antunes e do Vítor Alves e do Moreira de Azevedo e do Costa Brás. A que é que se destinava o programa? Era um meio de defesa contra os políticos civis. Porquê? Porque o que se está a passar agora já se passou a seguir ao 28 de maio. Isto é, os militares fizeram um golpe e o Dr. Salazar e os seus partidários sanearam todos os militares da Revolução. O mesmo se passa agora. Diga-me uma coisa. Espera, deixa-me só concluir isto. O nosso corpo de generais atuais, tenho imensa pena de o afirmar, são todos aqueles que durante este período que o Mário Tomé referiu e que eu estou a referir agora, do polo oposto, aqueles que estiveram debaixo da mesa e apareceram no fim de tudo, das prisões, apareceram no fim a dizer: eu sempre estive lá, eu sempre disse, são os generais. Portanto, deles não se espera grande coisa. Diga-me uma coisa, em relação ao 25 de novembro concretamente, estando no MDLP, como é que encarou o 25 de novembro? Era aquilo que queria? Ficou aquém do que queria? Foi além do que queria? Eu, respondendo diretamente à pergunta, nem uma coisa nem outra, nem a terceira. Então, Isto como? porquê? Porque eu nunca fui socialista, não sou socialista e espero que não venha a ser, a menos que tenha perdido o juízo. E o documento dos 9, aliás, cito aqui o Dr. Jaime Gama, o documento dos 9 não podia nunca ser subscrito pelo Partido Socialista. Mas o documento dos 9 tem um antepassado. E esse antepassado é o do programa, primeiro pacto do MFA com os partidos. Na altura eu era secretário-geral da Democracia Cristã. Saí do Exército porque achava e acho que os militares, enquanto militares, não podem, não devem, não podem fazer política. E por isso saí. E no Conselho de Ministros, antes da saída, expliquei que a política do governo e do coronel Vasco Gonçalves era ditada pelo aquilo que eu chamava o secretário-geral. Quem era o secretário-geral era o Mário Castrim, crítico de televisão do Diário de Lisboa. Ele escrevia uma coisa e no dia seguinte o coronel Vasco Gonçalves expressava essa ideia no Conselho de Ministros. Não me interessando se o coronel era ou não do Partido Comunista, fazia tudo aquilo que era ordenado e todas as fases. Por isso saí do governo e saí do Exército. Em termos de democracia cristã, fui chamado ao general Charais, que me leu o programa, e ao qual eu expliquei que não podia assinar. E não podia assinar porque era o socialismo que eu não perfilhava.
coisa ficou assim. Combinei, já agora, espera aí, combinei com o meu amigo Carlos Macedo que o PPD, repito, o PPD não assinaria também. O que é que aconteceu? Todos os partidos assinaram com medo daquilo que lhes podia acontecer de serem privados de fazer política. O que é que o CDS fez? Assinou o caminho para o socialismo português. Quando se perguntava ao engenheiro Amar da Costa, grande dirigente e fundador do CDS, o que é isto do socialismo português? A resposta era, isso logo se verá. Agora não quero calar-me antes de, sobre o 25 de novembro, invocar aqui 2 livrinhos muito pequeninos sobre o 5 de outubro de 1910. Um da autoria de um jornalista, Joaquim Leitão, que entrevista os vencidos. Outro do Carlos Ferrão, que entrevista os vencedores. Se lerem esses livrinhos, é uma coisa muito pequenina, tomam conhecimento da miséria que é o povo português e da miséria que são as nossas elites. E aí verificarão que o povo é, eu diria, ordinário. E o grande slogan, o povo unido jamais será vencido, é a maior aldrabice que existe, porque é sempre vencido por meia dúzia de cidadãos como nós, que pertencemos a uma elite que caduca e outra que prende, e já agora em termos de prisões, eu saí na consequência em seguida ao 11 de março e reentrei no dia 3 de março de 1976. Fui preso para Caxias para me fazerem um processo de expulsão que não me tinham feito. Estive preso nessa altura na mesma cela do Major Silva Paes, antigo diretor da PIDE. E tinha recreios com o Major Silva Paes e com o Coronel Homero de Matos. Estava, portanto, tu conheces o Homero de Matos, tive uma vantagem, é que fui dispensado de falar, porque o Coronel Homero de Matos contava as histórias todas e levava os recreios por conta dele, o que era um descanso para mim. Eu, antes de passar a Helena Roseta, queria precisar aqui um ponto que não percebi. Então, 25 de novembro foi uma coisa feita por socialistas, é isso? Eu diria que o 25 de novembro foi feito pelos militares moderados, mas socialistas. E que continuam a ser socialistas. Eu respeito imenso, mas essas coisas do socialismo mais para a esquerda, mais para a direita, resolvem-se através de eleições, resolvem-se no Parlamento, resolvem-se com as leis. E as leis têm que ser alteradas evoluindo conforme a sociedade evolui. Lembro-vos a todos que as constituições portuguesas, ou o constitucionalismo português, é um constitucionalismo revolucionário. Portanto, neste momento, nós estamos também em risco de vir alguém, não sei quando, nem sei quem, rasgar a Constituição e dizer assim, não, eu agora faço outra. Em vez de ir modificando as leis e, consequentemente, a Constituição, à medida que a sociedade muda e de acordo com o sentido do eleitorado. Desculpem. Por amor de Deus. Desculpem qualquer coisinha. Helena Roseta, faz favor. Eu sinto-me aqui um bocadinho de carta fora do baralho, como podem imaginar. Sou mulher, não tive vida militar, não estive por dentro de todas estas movimentações. Embora estivesse na Assembleia Constituinte, era deputada de última fila, eu não entrava naquelas negociações que a primeira fila fazia, que os líderes dos partidos faziam com os movimentos militares, e nomeadamente com o Grupo dos 9, estive fora disso tudo. Portanto, eu acompanhei
as chamadas massas populares. Eu queria dizer ao meu querido amigo Mário Tomé, as massas populares não estão todas para o mesmo lado, é que este é que é o grande problema. É que o povo não é uniforme e não é ordinário, desculpe-me lá, ou seja, você saiu com uma palavra que é muito deselegante. O povo é extraordinário, não é ordinário, é extraordinário. E eu tenho que o dizer, porque o meu trabalho todo, que não tenho essas carreiras militares, obviamente não fiz nada disso, o meu trabalho todo na política, praticamente a única coisa que eu aprendi a fazer é reuniões, e isso faço bem. O meu trabalho todo na política tem sido trabalhar precisamente com o povo mais simples, mais humilde, com os bairros mais pobres. Mário, temos essa coisa em comum. Quando você diz que, quando havia assim dúvidas, eu já sabia que tinha que estar com os soldados. Pois eu, quando tinha dúvidas, eu perguntava, então é com os pequeninos é que eu tenho que estar. É tão fácil. E, portanto, eu estava sempre do lado mais fraco em todo o trabalho que fiz, nas autarquias, como arquiteta, nos movimentos. Eu mandei uma tese até ao Congresso da Oposição Democrática, que me orgulho muito de ter feito, com o Luís Jorge Bruno Soares e com o Carlos Barbeiros. Não fui lá porque tinha acabado de ter um bebê e, portanto, não pude ir, mas mandámos a tese. E a tese, qual era o tema da tese? Era o papel das lutas urbanas na institucionalização da democracia. Portanto, antes do 25 de Abril, a gente já andava metidos naquilo. O povo é absolutamente extraordinário. Dá-nos lições de solidariedade, de fraternidade, de camaradagem, como eu nunca vi ter noutras camadas que não sejam ditas populares. O povo é toda a gente, evidentemente, pertencemos todos ao povo português, mas a experiência que eu tenho de trabalhar com os pequeninos é essa, não lhe posso dar razão, portanto, e digo-vos mais, aquilo que me une, algumas das coisas que foram ditas, embora eu tivesse estado do outro lado, que eu estive do lado, naturalmente, que estive do lado em que o PPD também estava, às vezes um pouco contrariado, mas estava com o movimento dos 9, com o documento dos 9, com o Vasco Lourenço, quando ele foi nomeado comandante da região militar, com o que isso lhe significou na vida, até efetivamente em relação ao Otelo. Estive desse lado sempre. Vivi o 25 de novembro com muita intensidade, porque tinha estado, eu não estive presa como vocês, passei pela despedida antes do 25 de abril, mas isso foi uma passagem absolutamente esporádica. Apenas estive sequestrada, por acaso estive sequestrada. Eu não gosto, estou como o Pinheiro da Azevedo, eu não gosto de ser sequestrada, pá, mas fui. Mas o que é que eu vi nesse sequestro? Eu vi aquela multidão enorme, enorme, e o que aquela multidão queria era que não houvesse constituinte. Queriam que a Assembleia não fizesse a Constituição. Dentro da Assembleia, quem defendia o caminho para haver uma Constituição, naturalmente eram os partidos PS e depois à direita do PS, e o PC tem uma posição extraordinária, que o PC defendia a Constituição, mas ao mesmo tempo também estava do lado dos manifestantes que estavam cá fora e que eram contra a realização da Constituinte, porque estavam muito zangados com a circunstância de a composição da Constituinte não ser a composição que eles desejariam. E a composição resultou de eleições livres, que essa foi a grande promessa que nós devemos a muita gente, mas muito especialmente, mais uma vez, ao Costa Gomes, quando na noite do 11 de março, com aquela célebre assembleia que aconteceu nessa noite, terminou a discussão, e o Vasco Lourenço também interveio, e muitos tiveram intervenção fundamental nessa noite, e ele disse, haverá eleições. E o primeiro pacto MFA partidos não foi uma moscambilha combinada com qualquer Carlucci deste mundo. O primeiro pacto foi as condições que naquela altura o movimento das Forças Armadas achou que era possível propor aos partidos para uma coisa muito simples, para garantir que havia eleições. E os partidos assinam por essa razão. Os partidos assinam, mesmo não concordando com tudo o que estava lá. Porque aquilo foi assinado 15 dias antes das eleições, já estava o recenseamento todo a correr, imaginem, 15 dias antes, já estavam os candidatos indicados, campanha eleitoral, tudo, mas não tínhamos certeza nenhuma que iríamos ter eleições. Precisávamos ter o compromisso do poder político, que naquele momento o poder político estava na mão dos militares, e sobre isto é óbvio. E, portanto, se não tivesse havido esta sim aliança entre o poder político e o poder militar, nós não teríamos tido eleições constituintes. Eu não estava aqui sequer hoje. E provavelmente não tínhamos tido democracia. Não sei o que é que a gente tinha tido. Não somos capazes, na história não há o se fosse de outra maneira. Isso não existe. Existe o que existiu, que apesar de tudo isto que aqui foi contado, e destes episódios caricatos, também há episódios caricatos do outro lado, bastante caricatos. Vocês foram para uma bacalhauzada, nós quando saímos do sequestro fomos todos para a Melhada comer leitão, tínhamos que ir para cima de Rio Maior. Portanto, tudo isto é um pouco a maneira como nós portugueses nos reconciliamos com a vida e com o fundamental da vida, que é estarmos bem e estarmos juntos,
e conseguimos, uns de uma maneira, outros de outra. Aquilo que eu vos queria transmitir é isto. Volto a dizer, desculpem lá, eu estou muitíssimo grata de poder estar hoje aqui, hoje 50 anos depois. Eu bem sei que a minha democracia está em risco, a minha, a nossa, a todos nós. Está em risco aqui, está em risco no mundo. Eu bem sei que há ameaças todos os dias. E não são os do antigamente, é outra gente, é outra gente. O que estamos a assistir, o que estamos a viver no mundo e em Portugal também de uma maneira muito óbvia, é um processo de desconstrução da democracia política portuguesa. Isso parece-me evidente. E no mundo também está a acontecer a desconstrução das democracias, tal como elas foram concebidas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, à vitória sobre os nazis. Estamos a assistir à desconstrução, com reminiscências, com manifestações novas. Essa desconstrução hoje tem ferramentas que na altura nós não tínhamos, nomeadamente ferramentas de comunicação entre as pessoas e ferramentas de inteligência artificial que não existiam. Essas ferramentas hoje têm um poder enorme e não têm qualquer espécie de controle, nem democrático, nem não democrático, há um controle económico e esse controle económico faz-se por outra via, já não é pela via de nos impingirem coisas, é pela via de estarmos todos a pagar todos os meses qualquer coisinha para termos um telemóvel, para termos um acesso à rede, para podermos não sei o quê, ou seja, estamos todos a pagar umas pequeninas rendas para vivermos num universo de informação que não dominamos, que não controlamos, que não sabemos quem é que controla. Quem controla são aqueles que arrecadam essas pequenas rendas. Eu não estou a dizer uma ideia minha, estou a transmitir uma ideia que aprendi recentemente, lendo o livro do Varoufakis, o grego Varoufakis, em que ele diz que, no fundo, ele diz o mesmo que o Sr. Steve Jobs dizia quando criou a Apple. Eu não quero ninguém a dar-me $1 milhão, eu quero 1 milhão de pessoas a dar-me $1. É essa forma de controle que nós temos hoje na nossa vida que também está a contribuir para pôr em causa um regime democrático. E nós temos que reinventar uma democracia capaz de viver com estabilidade social, ou coesão social, se quiserem, capacidade económica, capacidade institucional e capacidade tecnológica. Sem isto, nada disto é sustentável. E nós temos que reaprender tudo isto. O que eu aprendi é imenso, o que eu estou para aprender, tenho a certeza absoluta que os meus netos vão descobrir. E já o estão a fazer. Sr. Osório. Não quero iniciar nenhuma controvérsia. Não, é que não há tempo. Mas nós temos problemas europeus, globais, gravíssimos. Na minha perspectiva, estamos no início de uma terceira guerra mundial que já começou, não sei como vai acabar mal, com certeza, não faço ideia. Sobre as manifestações populares e as massas populares, se não houver um incentivo económico, o povo não se mexe. Lembro-me, no âmbito da Aliança Qual foi o Democrática... incentivo económico que vocês tiveram, militares, para fazer o 25 de Abril? Antes do 25 de Abril e na sequência... Eu explico-lhe, Nuno. Antes do 25 de Abril, houve o 16 de Março. Eu estava no Estado-Maior em Santa Apolónia e recebi, e depois do 16 de Março, houve aquilo que ficou na história como a Brigada do Reumático. Recebi telegramas no Estado-Maior de solidariedade com o governo de Marcelo Caetano, de tudo quanto era presidente de Câmara Municipal, governador civil, altas autoridades de Portugal. Tive a oportunidade de, na Cova da Moura e na Pontinha, receber telegramas de solidariedade com o general Spínola, exatamente das mesmas pessoas. Aliás, há uma coisa... Já agora, outra questão... Há aqui uma coisa que eu queria notar, e já estamos mesmo a acabar, que é o seguinte... entre vocês, militares, foi dito uma expressão muito curiosa, isto só entre nós militares. E, ao mesmo tempo, descrevem a situação que viveram como infame. Há aqui uma aparente contradição. Como é que uma coisa pode ser infame e ser só entre nós militares? Há militares infames. Estou solidário com a opinião do Mário Tomé. Há militares infames. Bom, Já agora vamos...
não só... Bem, vamos agora estender o debate... Sim, mas só uma Por questão favor. que eu me recordo sempre, no âmbito da AD, fui fazer um comício ao Coço. O Coço, desde 74 até agora, penso eu, sempre votou no Partido Comunista. Eu fui fazer o comício e estava a sala cheia, ninguém me contrariou, toda a gente me aplaudiu. Porquê? Porque tinham sido orquestrados para fazer isso. Pronto, é só isso que eu verifico. Por outro lado, eu gostava que fosse inquirido por todos nós como é que as comissões eleitorais têm que apresentar o seu orçamento no Tribunal Constitucional e gastam milhões. Gastam milhões em quê? Gastam milhões em jantares, sardinhas assadas e lombo de porco assado. Esta é a realidade. Bem, vamos agora passar o debate, a quem quiser intervir na plateia. O Vasco Lourenço, lá atrás também. Como é que é? Chama as pessoas cá? Há microfone, então lá ao fundo. Coronel Martins Lopes, boa tarde. Venho deixar também o meu testemunho. Eu estava, no 25 de novembro, eu estava em Beirolas. Estava a comandar o destacamento de Beirolas. Estava do oficial de dia, precisamente, de 24 para 25. E a primeira informação que eu tive de que algo se iria passar é que logo na madrugada do dia 25 há movimentações populares em Rio Maior. Aproveito, claro que a minha preocupação foi avisar o comando do DGMG de Beirolas para tomarem conhecimento do assunto e regressarem ao quartel para ver se havia algum problema com o que estava a passar. Nessa mesma manhã, entrei em contacto com o Major Tomé, aqui presente, e disse: Major Tomé, a Polícia Militar trouxe aqui uma viatura carregada de material, eu não recebi esse material porque os armazéns do DGMG estavam fechados nessa altura. Portanto, atenção que essa viatura foi ter à Polícia Militar e espero que durante a manhã essa viatura regresse com o material ao DGMG, ao depósito. O Major Tomé, com a maior normalidade, disse: está à vontade, Martins Lopes, eu vou tratar disso, a viatura com o material vai regressar ao DGMG. Na manhã do dia 25. Aproveito para falar da minha experiência de 25 e 26. No dia 25, ao fim do dia, dezenas de populares juntaram-se junto à porta de armas do DGMG a pedir armas. Porquê? Porque se constava que estava em curso um golpe de extrema-direita. Eu e o meu pessoal do Destacamento de Segurança de Beirolas convencemos, com alguma dificuldade, mas convencemos os populares a desmobilizarem. E portanto, este episódio terminou, portanto, no dia 25. E muito obrigado por esse relato. Suponho que o Vasco Lourenço pediu a palavra também. Referi-se ao ponto seguinte, é que quando Sousa e Castro diz que não houve ameaça de guerra civil, houve, sim senhor, houve no dia 25, no pedido de armas pela população, que foram desmobilizados por nós, e foram desmobilizados no dia seguinte por quem? Por Salgueiro Maia. Salgueiro Maia foi dos responsáveis por... Salgueiro Maia, só veio Salgueiro Maia
só veio para Lisboa na madrugada do dia 26. E no dia 26, o Salgueiro Maia foi estacionar precisamente em Beirolas, onde chegou à meia da tarde. E quando o Maia chegou à porta de armas, eu recebi-o com um grande abraço, porque já não havia desde que tínhamos estado juntos na Academia Militar. E nessa altura eu disse só ao Salgueiro Maia: olha, ainda bem que chegas, porque as armas a partir de agora estão realmente em boas mãos. E o Maia disse: está descansado, que pela minha parte vão ficar em boas mãos. E assim foi. O Maia estacionou em Beirolas de 26 para 27. Mas no dia 26 fez uma reunião com os representantes das comissões de moradores e trabalhadores que se tinham novamente reunido à porta de armas para exigir novamente as armas. O Salgueiro Maia é que teve a iniciativa, eu juntei-me com ele, a iniciativa dele, para explicar às comissões de moradores e trabalhadores da cintura industrial de Lisboa, não era só da zona de Moscavide, a dizer tão simplesmente como isto: meus amigos, eu não vim de Santarém para pôr em causa as conquistas da Revolução. Portanto, regressem calmamente para casa, estejam descansados. E, portanto, considero que... Muito obrigado, mas temos aqui mais dois... Para evitar a ameaça da guerra civil. Ok, muito obrigado. Os voos rasantes que a Força Aérea fez sobre o DGMG, a que propósito? O DGMG era uma unidade na dependência da Presidência da República. Ok, muito obrigado. Como é que se explica que o Major Lencastre Bernardo entra em contacto comigo para me colocar na cadeia de comando do posto de comando da Amadora? Eu só disse ao Major Lencastre Bernardo que era melhor dependência que a minha, na dependência da Presidência da República. E finalmente, o destino das armas. E dos 2 meses que eu estive em Beirolas, a tomar conta do destacamento de Beirolas e dos outros, nenhuma arma saiu de Beirolas. Muito obrigado. Nenhuma arma saiu de Beirolas. Interroguem sobre as armas que foram entregues ao Edmundo Pedro. Porquê? Obrigado. Eu apresentei um trabalho sobre a caça às bruxas no 25 de novembro. Sim, senhor. É a minha forma de intervir. Muito obrigado. Como o trabalho não foi aceito, esta... Mas já vos esclareço. Coronel Vasco Lourenço. Bem, ó Martins Lopes, eu lembro-te que o Salgueiro Maia chegou a Lisboa no dia 25 de Abril à tarde e não no dia 26. 25 de Novembro. 25 de Novembro à tarde. Isso está contado no livro que acabei de publicar. O Ianes nunca lhe perdoou que ele não lhe tivesse obedecido imediatamente, mas ele chegou a Lisboa e foi para Beirolas no dia 25 de Abril à tarde e não no dia 26. 25 de Novembro. 25 de Novembro. Mas aqui, depois destas intervenções, eu estou baralhado e não sei o que é que... Palavra de honra. Em relação ao Nuno Santos Silva, eu recordo que na intervenção inicial eu dei como exemplo de um dos exageros que se cometeram. E lembro que um dia no Conselho da Revolução disse ao chefe de Estado-Maior dele, na altura já era o Lemos Ferreira, que se um dia tiver poder, você vai ser julgado pelos crimes que anda a cometer. Ele já morreu, eu nunca tive poder para o fazer, portanto, de facto, a seguir ao 25 de novembro, cometeram-se extraordinários exageros, extraordinárias perseguições, como também já se tinha feito no 28 de setembro, menos, e no 11 de março. Eu recordo que no 11 de março deram uma lista para prender e quando vejo à cabeça da lista o Hugo dos Santos, eu digo, está bem, fica comigo, e meto ao bolso. E quem me estava a dar a lista refilou e eu disse, cala-te que és o primeiro a ir dentro. No 25 de novembro, o Pinto Soares, a certa altura, alertou-me que tinha sido mandado da Amadora, do posto de comando avançado, para a polícia de Lisboa,
uma lista de oficiais a prender e em que ele era o primeiro. E eu telefonei ao que hoje é meu cunhado, na altura éramos só amigos, comandante da polícia, José Parício, perguntei-lhe o que é que se passa. Epá, já meti a lista na gaveta. Estás proibido de prender, mandar prender seja quem for, e era o que faltava agora, os polícias irem prender militares. Estás proibido de mandar prender seja quem for, que não vá assinado por mim. Portanto, houve exageros, com certeza. Não foi possível fazer frente a tudo isso, com certeza. Agora, ao ouvir o Mário Tomé, pronto, estás na mesma, pá. E é a demonstração pública de que não pode ser militar. Epá, os militares não são plenários de soldados. As Forças Armadas não são plenários de soldados. Não fazem, desculpa. Não, estou a falar estou a falar da bandalheira que tinhas na tua unidade. E outra coisa, pá. Omitiste muito o que se passou. Vocês receberam ordens do Costa Gomes. Vocês tinham Ouve o que eu estou a dizer, eu ouvi-te. Vocês receberam ordens do Costa Gomes de que não estávamos em prevenção rigorosa, estávamos em estado de sítio. Pior ainda. Não, receberam as ordens do Costa Gomes e não obedeceram às ordens do Costa Gomes. De ordens do Costa Gomes, de ordem do Sousa e Castro. Não, a tua unidade, epá, ouve, que aquilo fosse uma bandalheira e ninguém se entendesse, isso é outra coisa. A unidade que fosse uma bandalheira e ninguém se entendesse é outra coisa. Que o Campos Andrada não vos dissesse o que se passava é outra coisa. O Costa Gomes deu ordens ao Campos Andrada, que estava às ordens dele, e recebia as ordens militares através do capitão Vasco Lourenço. Existe o documento que prova isso tudo. E vocês depois... Mandar abandonar os soldados... Não é mandar abandonar os soldados. Não é mandar abandonar os soldados, é mandar-vos comparecer em Belém. Portanto, não vale a pena de facto. Pá. Em relação à amnistia, lutámos por ela e conseguimos-la, de facto. Não foi fácil, mas lutámos porque houvesse uma amnistia para todos os envolvidos no 25 de novembro e conseguimos-la. Portanto... Pesar a correr. Eu não vou interpelar a mesa. Eu confesso que este painel chocou-me muito, incomodou-me. E não só o painel, e depois do resto. Dá-me vontade quase de invocar aqui o José Mário Branco. Houve aqui alguém que se enganou. Bom, de maneira que eu queria focar um outro aspecto. O Mário Tomé tem ali nas suas mãos um livro. Há questão de umas 4 semanas, talvez, eu tive conhecimento da saída do livro e fui à FNAC ao pé do Estado da Luz, para comprar este livro. E quando eu ia a entrar na FNAC, deparei-me com um amigo meu, que está aqui presente, que o Mário, que trazia exatamente na mão o livro, Otelo, o Herético. E eu dei-lhe um abraço e disse, olha, vou exatamente comprar esse livro. E eu chamo isto porquê? Mário Tomé, eu já li o livro e confesso que eu considero hoje que é impossível compreender na totalidade o 25 de novembro sem ler este livro. Para minha mágoa, desde que eu comprei o livro e o li, contactei já dezenas de camaradas e amigos do MFA. Da grande ou quase totalidade dos amigos do MFA que eu contactei, nenhum tinha lido o livro e muito poucos sabiam da sua existência. Meu caro Mário Tomé, esse livro tem um autor que se chama Carlos Matos Gomes e tem um objeto que se chama Otelo Saraiva de Carvalho. A grande maioria de militares do MFA ainda vivos desconhece esse livro. É tudo.
Não, acho que não. Não há inscrições, suponho. Então damos por terminada. Ainda temos alguns minutos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, levantar alguma questão? Desculpe, não estou a ver. Então, boa tarde. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu sou jornalista. Só queria fazer uma pergunta ao Major Mário Tomé. Pergunta que fez hoje, esta manhã, o capitão Sousa Castro. Porquê é que não se apresentou em Belém conforme pedido do general Costa Gomes? Começou na... Faz favor. A pergunta foi dirigida a quem? Mário Tomé. Uma pergunta para si. Qual é a pergunta que ele não ouviu? Vai retirar a pergunta. Que é que o Marco Tomé não se apresentou ao Costa Gomes quando convocou? Ao Costa Gomes. Eu não me apresentei ao Costa Gomes. Eu acho que já expliquei. Eu não apresentei ao Costa Gomes porque eu era o segundo comandante de uma unidade. Estávamos na situação de estado de sítio, diz o Vasco Lourenço, entendi por isso, estávamos em situação de prevenção rigorosa. E eu não ia abandonar os soldados, como fizeram os comandantes dos paraquedistas, que eram 100 e tal, que abandonaram os paraquedistas, foram para a Cortegaça, onde já tinham posto todo o material e os aviões e tudo isso, na preparação do golpe do 25 de novembro. Eu não saía da unidade, não ia abandonar os soldados precisam de um comando. Aliás, o próprio Martins Guerreiro, que há tempos, disse claramente, quer dizer, a pior coisa que um oficial pode fazer é abandonar os seus soldados, ainda por cima numa situação de tensão e de confrontação. Mais uma pergunta? Mais uma questão? É o mesmo? Qual é o... Boa tarde. Eu sou civil. Se há coisas que eu tenho pena não ter feito parte dos militares de Abril, porque eu saí dos serviços cartográficos do Exército no dia 31 de março de 1970. E comecei a trabalhar no dia 1 de Abril, de onde é hoje a televisão, na DIELAP. Fui dirigente sindical, fui revolucionário antes de Abril, fui daqueles que tive no 25 de novembro de 1967, que já se esqueceram dele, foi as grandes cheias de Lisboa. Eu estava em Leiria, de onde era natural, e a minha mãe disse-me, há um grande problema em Lisboa. Eu vi para Lisboa e era meu chefe do Serviço Cartográfico do Exército, o Tenente-Coronel João Pereira Júnior, que por acaso também era de Leiria. E quando cheguei a Engenharia 1, ali ao Campo Grande, onde é hoje a Lusof, e que anteriormente tinha sido uma fábrica de lanifícios, como eu costumo dizer hoje, quantos operários é que lá estão, eu fui metido em cima de uma BRE, mandaram-me vestir o fato de trabalho e fui para Odivelas, Loures, Alger, como a Helena Roseta, Dina Andringa e outros, Mariano Gago e outros por aí, foram para essa campanha apoiar as famílias, o povo, apanhar corpos. E o Salazar, esse senhor de Santa Comba, não deixou que soubesse quantos morreram. Isso é que eu também gostava que se falasse do 25 de novembro, porque é isso que estes senhores hoje do poder, da direita, não querem dizer. E isso é verdade. E eu sou daqueles que no dia 25 de novembro era presidente de um sindicato, trabalhei durante todo o dia e cheguei ali
o Marquês de Pombal e mandaram parar. Para onde é que você vai? De onde é que vai? Eu sou presidente do sindicato, estive a trabalhar todo dia e vou para casa. Então, mas o senhor não sabe que está assado? Sim, senhora. Mas vou para casa, sabe porquê? Porque eu aprendi muito. Eu vivi numa casa hospedado de um homem que teve 20 anos preso. 20 anos. Sabem porquê? Porque fez o atentado ao Salazar na Barbosa do Bocage, o porta-aviões e o Emílio Santana. Tenho dito. Muito obrigado. Bem, e com isto terminamos. Muito obrigado.